Imagina que tudo o que você aprendeu sobre tempo, espaço e até sobre Deus esteja escondendo um código antigo, um segredo de 6.000 anos que atravessou impérios, religiões e sistemas de medida, disfarçado de algo tão simples quanto um relógio, um círculo e uma lista de reis. Hoje, você não vai ouvir apenas uma história antiga. Você vai caminhar por uma trilha de números, símbolos e pedras, desde um templo esquecido na Mesopotâmia até as equações dos físicos modernos. E, no final, talvez você nunca mais olhe para o seu relógio. Da mesma forma, um segredo que atravessa milênios. Pense nisso. Por que um círculo tem 360 graus? Quem decidiu isso? Não é 100, não é 1000, não é meio. É 360. Você aprende isso na escola, decora para a prova e segue a vida. Mas alguém, em algum momento da história, escolheu esse número. Só que a maior parte das pessoas nunca se pergunta, por quê? E essa é a primeira porta desse mistério. Ao mesmo tempo, em tradições diferentes, espalhadas pelo planeta, um número começa a aparecer como se estivesse piscando para nós, chamando a atenção: 72. São 72 nomes de Deus na mística judaica. 72 pedaços em que o corpo de Osíris foi despedaçado nos mitos egípcios. 72 figuras em batalhas e narrativas de textos sagrados do Oriente. Coincidência? Ou alguém está deixando uma trilha de migalhas numéricas para quem souber olhar? Antes da matemática, a sobrevivência. Para entender esse código, é preciso voltar no tempo. Muito. Imagine a Terra, há mais de 6.000 anos, sem cidades gigantes, sem arranha-céus, sem smartphones. A vida da maior parte da humanidade era simples e dura. Caçar, colher, procurar água, sobreviver ao frio da noite e ao calor do dia. As pessoas viviam em pequenos grupos nômades, seguindo os animais, as estações e os rios. O abrigo era improvisado. As roupas de couro e pele de animais. Ferramentas feitas de pedra, osso, madeira. Era um mundo em que não existiam cidades como conhecemos. Não havia ciência como você imagina hoje, nem história escrita. E então, em um ponto específico do mapa, algo aconteceu. Algo tão grande que muitos arqueólogos chamam de o nascimento da civilização. Quando o impossível apareceu no deserto entre os rios Tigre e Eufrates, em uma região que hoje chamamos de Mesopotâmia, algo surgiu de forma quase abrupta. Cidades. Não apenas aldeias maiores, mas cidades organizadas, com ruas, templos, edifícios de vários andares. Em poucos séculos, esse povo que chamamos de Sumérios criou coisas que mudaram para sempre a história humana. A primeira escrita conhecida em pequenas tabuletas de argila. A roda e o eixo. A vela no barco permitindo navegar contra a corrente. O arado que transformou a agricultura em produção em escala. Tecidos em tear, tijolos cozidos, arquitetura com arcos, e entre todas essas invenções, algo que mexe diretamente com esta história, um sistema numérico diferente, baseado não em 10, mas em 60. Enquanto hoje contamos com 10, porque temos 10 dedos, os sumérios trabalhavam com 60 como base. Esse sistema é chamado de sexagesimal. E acredite, você usa esse legado todos os dias, sem perceber. O legado escondido no seu relógio. Quando você olha para o celular, para o micro-ondas ou para um relógio de parede, o que vê? Horas, minutos, segundos. E como eles são divididos? 60 segundos em 1 minuto. 60 minutos em 1 hora. 24 horas em 1 dia. Essa escolha não nasceu em um laboratório moderno. Ela vem de muito antes, de povos da antiga Mesopotâmia que observavam o céu, os ciclos do sol, da lua e as estações. Para eles, trabalhar com divisões em 60 facilitava frações como 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, porque 60 tem muitos divisores. Ou seja, 60 não foi tirado de um chapéu, foi uma escolha prática e poderosa.
tão poderosa que sobreviveu a impérios, guerras, religiões e ainda está aí, no seu pulso, marcando o tempo. E o círculo? Por que 360 graus? O círculo perfeito. Imagine um círculo dividido em 6 fatias iguais. Cada fatia, um triângulo perfeito, com o vértice no centro. Se você pega um círculo e o divide em 6 partes iguais, fica muito natural associar cada fatia a 60. 6 vezes 60, 360. Esse modo de pensar combina com o sistema de contagem em 60 que floresceu na antiga Mesopotâmia. De novo, não é magia, é matemática e observação, mas é exatamente aí que o mistério começa a ficar mais interessante, porque o mesmo número que aparece no relógio e no círculo vai reaparecer em histórias muito mais antigas, gravadas em argila, a lista de reis que atravessou o dilúvio. Entre as tabuletas de argila deixadas pelos sumérios, existe um documento fascinante, a chamada Lista de Reis Sumérios. Ela não é um livro religioso, não é um poema, é, ao que tudo indica, uma tentativa de registrar quem governou a região ao longo de um tempo muito, muito longo. O texto descreve cidades antigas, reis e algo espantoso. Reinados que duram milhares e milhares de anos. Para nós, isso obviamente não é literal. Nenhum ser humano governa por 28.800 anos. Os estudiosos entendem essas durações absurdas como parte de uma tradição mítica, simbólica, que mistura cosmologia, poder e memória cultural. Mas aqui entra um detalhe curioso. Mesmo nesses números exagerados, aparecem padrões que chamam a atenção, especialmente quando alguém já está procurando conexões numéricas. Números como 28.800, 36.000, 43.200 anos de reinado. Você percebe algo? Todos são múltiplos de 60, o mesmo 60 que aparece no relógio e no círculo. É como se a própria visão de tempo, poder e cosmos daquela civilização estivesse estruturada sobre o mesmo DNA numérico que ainda usamos para medir minutos, segundos e graus. Entre o mito e a matemática, é aqui que entra uma questão importante. Uma coisa é o que se pode afirmar como fato histórico ou matemático. Outra, bem diferente, é a interpretação simbólica ou mística desses fatos. Historicamente, o que se pode dizer com segurança? Que existiu um povo na Mesopotâmia, os Sumérios, que eles desenvolveram a escrita cuneiforme, que usaram um sistema numérico de base 60, que deixaram registros como a lista de reis sumérios, misturando história e mito. O que não se pode dizer como fato é que esses números foram colocados ali por seres de outro planeta, ou que eles escondem automaticamente um cheat code para sair da realidade. Essa já é uma leitura interpretativa, uma espécie de narrativa esotérica em cima de dados reais. Mas o ponto é, quando muitas culturas diferentes começam a repetir certos números, certos ângulos, certas proporções, surge uma pergunta legítima. Será que nós estamos apenas projetando padrões? Ou será que existe, de fato, uma espécie de linguagem oculta nos números e formas do universo? O 60 que mora na sua mão. Para entender por que o 60 é tão natural, imagine uma pessoa contando não com 10 dedos, mas com as partes dos dedos. Abra uma das mãos. Agora, em vez de contar apenas dedos, conte as falanges do dedo médio, anelar e indicador. As partes. Entre as dobrinhas, você encontra 12 pontos possíveis de contagem. Agora use a outra mão para marcar quantas vezes você já rodou esses 12. Se você repete esse ciclo 5 vezes, chega a 60. É um método de contagem tradicional que ainda hoje é ensinado em alguns lugares, mostrando como 12 e 60 podem surgir de algo tão simples quanto suas próprias mãos.
Desse tipo de contagem vem a ideia de dúzia, 12, de 12 meses no ano, de 12 horas no mostrador de um relógio, e do produto entre 6 e 60, o 360 do círculo. Nada disso precisa de alienígenas, mas, curiosamente, tudo isso cria uma base numérica que depois vai ser usada para medir o mundo inteiro, quando o planeta vira número. Se você é piloto ou navegador, não importa se está em quilômetros ou milhas no dia a dia. No mapa, o mundo está dividido em graus, minutos e segundos de latitude e longitude. Cada grau de latitude é subdividido em 60 minutos. Cada minuto em 60 segundos. Mais uma vez, 60 em cima de 60. Isso significa que a maneira oficial de localizar qualquer ponto na Terra usa até hoje a herança daquele sistema numérico antigo. O 60 não é apenas um número do passado, ele literalmente é usado para dizer onde você está em cima do planeta. E quando você soma isso ao relógio, ao círculo e aos antigos textos da Mesopotâmia, começa a aparecer que vivemos dentro de uma enorme malha numérica, um grid invisível, baseado nas mesmas proporções. Um universo feito de formas séculos, milênios depois dos sumérios, outro tipo de mente começou a olhar para o mundo e enxergar formas, triângulos, quadrados, círculos, espirais, e perceber que a natureza, em escala microscópica e cósmica, parece gostar de certos padrões. Cristais fazem ângulos repetidos, favos de abelha formam hexágonos perfeitos, conchas marinhas se enrolam em espirais específicas. É aqui que entra o trabalho de pessoas como Buckminster Fuller, um pesquisador do século XX que acreditava que a estrutura do universo é, em essência, geométrica. Ele estudou intensamente arranjos de triângulos, ângulos de 60 graus e formas chamadas de vector equilibrium, onde todas as forças estariam em perfeito equilíbrio. Ele não estava inventando magia. Ele estava tentando traduzir a linguagem da natureza em formas e números. E mais uma vez, o ângulo de 60 graus aparecia como peça fundamental. O fio que liga tudo. Agora, pare e observe o que já apareceu apenas nesta primeira parte da história. Um povo antigo que adota o 60 como base. Um círculo dividido em 360 graus. O planeta medido em graus, minutos e segundos. O relógio marcado por 60 e 60. Textos antigos com números gigantes, mas todos múltiplos de 60. Pesquisadores modernos fascinados com geometrias que giram em torno de ângulos de 60 graus. É fácil exagerar e cair em teorias sem base. Mas também é difícil negar que há um padrão. Um fio que atravessa eras, línguas e disciplinas diferentes. A pergunta que fica é: esse fio é apenas o resultado de escolhas práticas que se repetiram? Ou ele aponta para algo mais profundo sobre como o universo organiza tempo, espaço e forma? Na próxima parte dessa história, esse fio vai se entrelaçar com outros padrões. Com a espiral que aparece em conchas e galáxias. Com frequências sonoras que parecem harmônicas ao ouvido, com símbolos antigos como o olho, o lótus e a própria glândula pineal. E pouco a pouco, a ideia de uma matrix da criação vai deixar de ser só teoria para se tornar uma pergunta íntima. Será que a realidade é muito mais afinada, harmônica e inteligente do que parece? E nós é que ainda não aprendemos a ouvir? A espiral está em todo lugar, na concha de um caracol, na disposição das sementes de um girassol, na forma de uma galáxia vista de cima. Para muitos olhos antigos, isso não era apenas bonito, era um recado. A espiral que conecta o mínimo e o máximo. Quando você olha para uma concha marinha, pode achar que aquilo é apenas um capricho da natureza. Mas, ao medir as proporções,
Matemáticos perceberam algo intrigante. O crescimento segue um padrão que se aproxima da chamada sequência de Fibonacci, uma progressão em que cada número é a soma dos dois anteriores. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Esses números, quando transformados em proporções, aparecem em muitos organismos, na disposição de pétalas, de folhas em um galho, nas curvas de chifres e até na forma de furacões. Não é coincidência mística automática, mas um indício de que crescer em espiral, com certas proporções, é eficiente, estável e recorrente na natureza. Quando esse mesmo tipo de espiral é observado em estruturas gigantescas, como braços de galáxias, a sensação é quase de déjà vu. O padrão se repete em escalas tão diferentes que parece haver um tipo de gramática geométrica comum, da célula ao cosmos. Frequências que soam certas. Agora pense em som. Nem todo som nos agrada. Alguns acordes parecem duros, desconfortáveis, outros, quando tocados juntos, são suaves, relaxantes, emocionantes. Essa sensação não é apenas psicológica, ela se relaciona com proporções entre frequências. Quando duas notas soam bem juntas, frequentemente suas frequências têm uma relação simples, como 2, 1, 3, 2, 4, 3. São proporções que se conectam a frações simples. E, curiosamente, isso também se encaixa muito bem em sistemas que usam divisões como 12 e 60. As escalas musicais tradicionais, em muitas culturas, foram se moldando ao redor de divisões que fazem com que os intervalos pareçam mais harmônicos ao ouvido humano. Assim como um círculo dividido em 360 graus facilita certas divisões, uma escala musical estruturada em proporções simples facilita a criação de acordes que funcionam. Geometria e harmonia começam a parecer duas faces da mesma moeda. Quando números viram mito, culturas antigas não tinham laboratórios modernos, mas tinham olhos atentos, ouvidos sensíveis e uma necessidade constante de dar sentido ao mundo. Não é surpresa que, ao perceber padrões recorrentes em ciclos, números e formas, essas culturas tenham transformado isso em símbolos, mitos e rituais. O 12 aparece em meses do ano, em signos, em discípulos, em tribos. O 7 aparece em dias da semana, em céus, em selos. Os 60 e seus múltiplos estão por trás de medidas de tempo, de espaço e de listas reais. Muito desse uso tem explicação prática e histórica. É mais fácil dividir, somar, contar assim. Mas a mente humana é simbólica por natureza. Quando um número aparece várias vezes em contextos diferentes, ele deixa de ser apenas uma ferramenta matemática e passa a ser um arquétipo, uma marca. E é exatamente aí que o racional e o místico se encontram. A fronteira entre ciência e interpretação. Ao longo da história, muita gente cruzou essa fronteira. Alguns, como matemáticos e físicos, procuraram descrever padrões de forma rigorosa, testável, usando equações e experiências. Outros, como místicos, artistas e filósofos, olharam para os mesmos padrões e os transformaram em metáforas de algo maior. Uma inteligência. Por trás da realidade, uma música das esferas, uma matrix de criação. Hoje, a ciência aceita que o universo tem uma estrutura matemática profunda. Leis físicas podem ser descritas com fórmulas. Constantes aparecem em lugares diferentes. A geometria está no coração de teorias sobre espaço, gravidade e matéria. Mas a ciência também é muito cautelosa. Ver recorrência numérica não é prova automática de intenção oculta. Dizer que o universo fala em números pode ser uma forma poética de dizer que conseguimos descrevê-lo matematicamente, e não que haja mensagens escondidas para decodificar, como se fosse um jogo. Ainda assim, a sensação de que existe uma harmonia silenciosa por trás de tudo continua poderosa. Ela inspira teorias, religiões, artes,
e faz com que pessoas até hoje busquem códigos nas escrituras, nos monumentos, nos próprios números. A mente como antena. Se existe, de fato, uma ordem profunda, uma harmonia que atravessa o visível e o invisível, onde essa informação se encontra com você, em muitas tradições, a resposta passa pelo símbolo de um olho interior, um ponto de consciência capaz de perceber mais do que os sentidos comuns. Filosofias antigas associaram esse olho àquilo que séculos depois seria chamado de glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro sensível a ritmos biológicos como o ciclo de sono e vigília. Anatomicamente, a pineal participa da regulação de hormônios e ritmos circadianos. Simbolicamente, ela foi transformada em chave de intuição, visão espiritual, conexão com algo maior. É por isso que, em esculturas, pinturas e monumentos, o símbolo de um olho, de uma flor que se abre ou de um pinheiro-pinha surge associado à ideia de despertar, iluminação, consciência expandida. Mais do que descrever literalmente o cérebro, essas imagens parecem falar de um processo interno, o momento em que a pessoa começa a enxergar que a realidade pode ser mais profunda do que o que ela vinha vivendo no automático. A Matrix, como metáfora. Quando alguém fala em Matrix da criação, é tentador imaginar um sistema digital, como em filmes de ficção científica, no qual tudo é simulado e nós somos apenas personagens em um programa. Algumas hipóteses filosóficas modernas até brincam com essa possibilidade, mas não há confirmação científica de que vivemos literalmente em uma simulação. O que existe, sim, é uma percepção crescente de que a realidade é estruturada, que não é caos puro. Há leis constantes, padrões que se repetem, e para muitas pessoas isso se parece com uma tela de fundo, um código-fonte, uma malha, uma matrix. Nesse sentido, falar de matrix pode ser menos sobre computadores e mais sobre condicionamentos, rotinas, crenças, medos, padrões culturais que prendem alguém a uma forma estreita de viver. Sair da Matrix, então, seria menos desligar de uma simulação e mais despertar para uma vida mais consciente, em que a pessoa percebe os padrões à sua volta, em vez de apenas ser arrastada por eles. E onde entram os antigos? A conexão com civilizações como a Suméria, nesse contexto, ganha outro tom. Em vez de imaginar que seres de outro mundo desceram com uma calculadora cósmica e ditaram fórmulas, é possível ver esses povos como os primeiros a registrar, de forma sistemática, uma intuição que a humanidade carrega há muito tempo, de que há ordem na natureza. Eles olharam para o céu e viram ciclos. Contaram dias, meses, anos, eclipses. Criaram sistemas de medida que funcionavam bem, com divisões regulares. Misturaram isso com mitos, deuses, narrativas de reis que governam por eras inteiras e legaram tudo isso em tabuletas, pedras, templos. Mais tarde, outros povos olharam para esses mesmos números, formas e histórias e os reinterpretaram. Algumas leituras ficaram mais místicas, outras mais científicas. A verdade é que enquanto o ser humano existir, essa busca por significado não vai parar. A pergunta que fica para você: tudo isso nos traz a um ponto delicado. Diante de tantos padrões, ciclos, números recorrentes e símbolos repetidos, qual é a postura mais saudável? Acreditar em qualquer explicação secreta que aparece em vídeos e textos sem checar é arriscado. Isso pode levar a erros, confusão e até manipulação. Ignorar completamente a intuição de que existe algo profundo na ordem do universo também empobrece a experiência de viver, reduzindo tudo a puro acaso, sem poesia, sem mistério. Talvez o equilíbrio esteja em dois movimentos simultâneos:
usar a razão, a história e a ciência para separar o que é fato do que é invenção e manter o coração e a imaginação abertos para perceber a beleza, a harmonia e o espanto que existem nas formas, nos números e nas histórias que atravessam milênios. Na próxima parte, essa tensão entre razão e mistério vai se aproximar ainda mais de um ponto central. Como essas ideias podem mudar na prática a forma como você enxerga a sua própria vida, suas escolhas, seus medos, suas rotinas. E é aí que a sala de escape deixa de ser metáfora distante e começa a falar diretamente do seu dia a dia. Quando você ouve a palavra harmonia, talvez pense em música, acordes, ritmo, mas e se a harmonia não estivesse só no som, e sim na forma como tudo existe, cresce e se organiza? E se a própria realidade fosse, em algum nível, um grande arranjo harmônico? Harmonia, número e forma. Na música, certos acordes soam agradáveis porque as frequências das notas mantêm relações simples entre si. Uma é o dobro da outra, ou uma vez e meia, ou 3 vezes, e assim por diante. Isso cria padrões de vibração que se encaixam, em vez de se chocarem. Algo parecido acontece com formas: triângulos, hexágonos, espirais, círculos. Determinadas proporções aparecem de novo e de novo na natureza porque são estáveis, eficientes, elegantes. Não é uma mágica mística automática, é um reflexo de como energia, matéria e espaço se organizam de forma equilibrada. Quando culturas antigas observaram esses padrões, elas não tinham equações modernas. Então traduziram isso em símbolos, histórias, números sagrados. Para elas, falar de harmonia do cosmos era uma forma de dizer: há uma ordem por trás disso tudo, algo que faz sentido mesmo quando a gente ainda não entende como. A pineal como símbolo de despertar. No centro dessa conversa, muita gente coloca a glândula pineal. Biologicamente, ela participa da regulação do sono e de ritmos internos, respondendo à luz e à escuridão. Mas, simbolicamente, ela foi associada a algo maior: o olho interior, a capacidade de enxergar além da superfície. Por isso surgem imagens de pinhas, flores que se abrem, olhos no meio da testa. Elas falam de um processo humano, a passagem do modo automático para o modo consciente, em que a pessoa começa a perceber os próprios padrões, crenças e condicionamentos. Quando alguém fala em ativar a pineal nesse contexto, muitas vezes não está propondo um procedimento físico literal, mas uma metáfora para um tipo de despertar. Passar a perceber o que antes era invisível na própria vida. A sala de escape chamada vida. Imagine que você entra em uma sala de escape. Lá dentro, tudo parece normal. Um relógio na parede, um quadro torto, uma estante com livros, uma planta em um vaso. No começo, você olha para isso como um cenário qualquer, mas em algum momento descobre que nada ali é aleatório. O relógio marca uma hora específica. O quadro esconde um código. A lombada de alguns livros forma uma palavra. A planta está colocada exatamente sobre um número no chão. A sala não é só um lugar, é um enigma. A função dos objetos não é só estar ali, é comunicar algo. Agora pense na sua vida. O relógio que você olha todos os dias, o calendário que organiza o seu ano, os números que você ignora nas notícias, nos extratos, nos documentos, as histórias que você ouve desde criança sobre o mundo, sobre Deus, sobre você mesmo. E se muita coisa disso também não fosse aleatória? Não no sentido de ter sido montada por uma entidade externa com um plano secreto, mas no sentido de que tudo está cheio de padrões e sinais. Só que você nunca parou para se perguntar o que eles querem dizer para você. O verdadeiro código de fuga. Quando se fala em cheat code,
Para escapar da Matrix, a mente logo imagina uma sequência mágica, um número, uma palavra, um ritual que, de repente, tira alguém do sofrimento, da ignorância, da confusão. Mas a história humana mostra outra coisa. O que realmente muda a trajetória de uma pessoa costuma ser um tipo de insight, um momento em que ela enxerga com clareza algo que estava escondido dentro dela mesma. Uma crença, um medo, um padrão repetido, uma mentira que ela aceitou como verdade durante anos. Nesse sentido, o verdadeiro código de fuga não está em uma combinação secreta de números em um texto antigo, mas na mudança de consciência que esses números podem provocar. O que liberta não é o 60, o 72 ou o 432 em si. É o que você percebe quando começa a enxergar padrões, conexões, repetições e se pergunta: por que eu vivo como vivo? Quem me ensinou a pensar assim? Quais são as regras invisíveis que eu estou seguindo sem perceber? Essa é a parte da sala de escape em que você deixa de olhar para o cenário como vítima e passa a agir como investigador. A Matrix cotidiana, tempo, rotina e distração. Olhe um dia comum. Você acorda com um alarme, olha a hora, corre para cumprir prazos, se organiza em blocos de 30, 60 minutos, divide o ano em meses, trimestres, metas. Nada disso é errado. É necessário organizar a vida, mas se você vive apenas dentro desses recortes de tempo, pode acabar se sentindo preso em um ritmo que não foi você que escolheu. Da mesma forma, números aparecem em notificações, metas de seguidores, saldo bancário, contas para pagar. Aos poucos, é como se a sua percepção de valor, sucesso e fracasso ficasse reduzida a indicadores numéricos. Quando isso acontece, a Matrix já não é uma teoria cósmica. Ela é o conjunto de pressões, expectativas e medos que empurram você para uma vida automática, reativa, em que você não tem tempo nem coragem para parar e perguntar: é isso mesmo que eu quero viver? Despertar não é fugir, é compreender. A tentação, diante dessa sensação de prisão, é sonhar com uma fuga radical, desaparecer, abandonar tudo, quebrar todas as regras. Mas, quase sempre, isso só troca um tipo de prisão por outra. Despertar, nesse contexto, é outra coisa. É aprender a reconhecer os padrões sem ser dominado por eles. É usar o tempo em vez de ser escravizado pelo relógio. É lidar com números, dinheiro, metas, resultados, sem deixar que eles definam o seu valor. É olhar para tradições, mitos e símbolos e extrair deles sabedoria, em vez de se perder em fantasias. Em outras palavras, não é sair da realidade, é passar a participar dela de forma consciente. O papel das histórias e dos códigos antigos, onde entram, então, textos como a lista de reis sumérios, sistemas antigos de medida, símbolos de flores, olhos, espirais. Eles não são manual técnico do universo com instruções passo a passo, mas podem funcionar como espelhos e metáforas. Ao estudá-los, você é confrontado com perguntas. Como um povo tão antigo conseguiu observar o céu com tanta precisão? Por que certos números e padrões resistiram por milênios? O que isso revela sobre a capacidade humana de perceber ordem na natureza? O que isso diz sobre a nossa necessidade de encontrar sentido? À medida que você entra nesse tipo de investigação, algo acontece. Sua visão de mundo se amplia. Você deixa de ver a existência como uma sequência aleatória de dias úteis e finais de semana e passa a enxergar uma tapeçaria mais complexa, cheia de repetições, ecos, rimas. Esse movimento interior é, em si, um passo fora da matrix da superficialidade. E você, onde está na sala? Se a vida é, em parte, uma grande sala de escape, talvez a pergunta mais importante não seja qual é o código secreto, mas
Que pistas estão bem na sua frente que você nunca leu como pistas? Talvez sejam padrões de relacionamento que se repetem, situações de trabalho que você sempre reencontra de outro jeito, sensações familiares de medo, vergonha ou de não pertencimento, temas que te atraem desde criança, como se chamassem você para algo. Ver esses padrões não resolve tudo imediatamente, mas é como acender a luz da sala. A partir daí, você para de esbarrar nos móveis e começa a ver onde estão as fechaduras, os símbolos, as combinações possíveis. Na próxima parte, a história vai dar um passo ainda mais pessoal. Em vez de falar apenas de números, formas e símbolos, ela vai encarar a pergunta que, no fim das contas, é a que importa. O que muda de verdade na sua vida prática quando você passa a enxergar o mundo e a si mesmo como parte de uma estrutura harmônica em vez de um caos sem sentido? E como transformar essa percepção em escolhas, atitudes e caminhos novos que sejam, para você, a verdadeira saída da sala. Se tudo o que você ouviu até aqui fosse apenas curiosidade, seria interessante, mas não mudaria nada. O ponto é outro. O que você faz com essa percepção de que existe ordem, padrão e harmonia por trás de tanta coisa? Quando o mundo deixa de ser cenário, há um momento em que a vida deixa de parecer apenas algo que acontece com você e começa a parecer um diálogo. Você olha para o relógio e não vê só números, vê tempo, oportunidades, escolhas. Você olha para o calendário e não vê só compromissos, vê o que está construindo com seus dias. Do mesmo jeito, olhar para histórias antigas, listas de reis, sistemas de medida e geometrias, não precisa ser uma fuga da realidade. Pode ser um lembrete de que o ser humano sempre buscou entender o lugar em que vive, o céu que vê, o corpo que habita. Você faz parte da mesma busca. Quando essa ficha cai, o mundo deixa de ser apenas cenário e começa a ser um campo de pistas sobre quem você é, de onde veio e para onde está indo. O eixo, invisível, sentido. Se existe uma matrix da criação em algum nível, o que ela mais toca na prática é a questão do sentido. Viver como se tudo fosse aleatório tende a gerar um tipo de vazio. Tanto faz. Viver como se tudo fosse extremamente controlado e determinado também sufoca. Não adianta tentar. Entre esses extremos aparece uma possibilidade diferente. O universo tem ordem, mas não controla cada passo seu como um robô. Você tem liberdade, mas não é uma peça perdida em um caos absoluto. Essa percepção cria um eixo interior, algo em torno do qual sua vida pode se organizar. Chame isso de propósito, vocação, missão, serviço, contribuição. O nome importa menos do que a experiência de saber que você está alinhado com algo que faz sentido para você. E quando você começa a enxergar padrões, ciclos e harmonia, esses elementos podem ajudar a apontar nessa direção em vez de apenas distrair. Saindo do modo automático. Na prática, sair da Matrix tem muito menos a ver com teorias e muito mais a ver com atitudes diárias. Algumas delas parecem pequenas, mas mudam o jogo. Reservar momentos de silêncio, longe de telas, para perceber como você está de verdade. Observar seus padrões de reação, o que sempre te irrita, o que sempre te paralisa, o que sempre te faz fugir. Questionar crenças que você recebeu pronto sobre dinheiro, sucesso, espiritualidade, amor, fracasso. Perceber como o tempo escorre quando você vive no piloto automático e como ele ganha peso quando você decide o que fazer com ele. Esses passos repetidos são como girar chaves em fechaduras que você nem sabia que existiam. E, aos poucos, a sala que parecia uma prisão passa a ter portas. O papel dos símbolos na sua jornada.
números como 60, 72, 360, 432, formas como espirais, flores, olhos, mandalas, textos antigos, deuses, reis, listas, linhagens. Você pode escolher olhar para tudo isso como superstição ou como ferramentas simbólicas. Quando vistos com maturidade, eles podem funcionar como espelhos, não como muletas. Em vez de mandarem você fazer algo, ajudam você a enxergar partes de si mesmo que estavam na sombra. Um número recorrente na sua vida pode te lembrar de um ciclo que você vive repetindo. Uma forma que te fascina pode dizer algo sobre o tipo de ordem que sua mente busca. Uma história antiga pode revelar um conflito que você ainda vive séculos depois com outros nomes. Dessa forma, o mundo simbólico deixa de ser um labirinto de teorias e vira um conjunto de ferramentas para autoconhecimento. A verdadeira saída da sala. Talvez a maior ilusão da Matrix seja fazer você acreditar que está preso do lado de fora, em sistemas, governos, situações, quando muitas vezes a prisão mais forte está do lado de dentro. Na forma como você se enxerga, se julga, se limita. A saída, então, não é explodir a sala, mas descobrir que a porta sempre esteve destrancada. Ela se abre quando você assume responsabilidade pela própria vida, em vez de esperar um salvador externo. Aprende a usar o tempo e os números como instrumentos, não como donos. Reconhece a beleza e a ordem do universo sem transformar isso em superstição cega. Escolhe alinhar suas ações com aquilo que, no fundo, você sabe que é verdadeiro, bom e justo. Nesse ponto, a matrix da criação deixa de ser apenas um sistema de medidas, ângulos e ciclos, e se torna um convite para viver de forma mais consciente, mais alinhada, mais plena. E o segredo de 6.000 anos, no fim das contas, talvez não esteja escondido em uma tábua de argila ou em uma fórmula milagrosa. Talvez esteja na capacidade humana de olhar para o céu, para os números, para as histórias e, em vez de só sobreviver, decidir despertar. Porque na grande sala de escape da existência, o maior código que você pode descobrir não é o que muda o mundo lá fora, é o que muda a forma como você se posiciona dentro dele. Você já percebeu uma coisa? Quanto mais se aprofunda nesse tipo de tema, menos ele fala dos outros e mais começa a falar de você. O ponto em que o mistério encontra a responsabilidade é fascinante pensar em civilizações antigas, códigos numéricos, estruturas invisíveis do universo. Mas, se isso não toca a forma como você cuida de si, das suas relações e das suas escolhas, vira só entretenimento. Em algum momento, o mistério bate na porta da responsabilidade. O que você faz com o tempo que tem? O que você faz com os dons e talentos que reconhece em si? O que você faz com o conhecimento que recebe? Não se trata apenas de saber mais, e sim de viver de outro jeito. A diferença entre ser espectador e ser participante é possível assistir a 10, 100, 1000 vídeos sobre Matrix, universo, códigos secretos e continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Isso acontece quando você ocupa só a posição de espectador, alguém que consome conteúdos, se surpreende, comenta, mas não entra na história. Ser participante é outra coisa. É quando você pega uma ideia, por exemplo, a vida é uma sala de escape cheia de pistas, e começa a testar isso na prática. O que essa situação difícil está tentando me mostrar? Que padrão eu repito aqui? Que crença me mantém preso nesse ciclo? Que pequena ação concreta eu posso tomar para romper esse padrão? Nesse momento você para de olhar para o mundo como quem vê um filme e começa a agir como alguém que está escrevendo o próprio roteiro. A ponte entre o antigo e o moderno civilizações, como a Suméria, viveram há milênios com outras línguas, outros costumes, outros desafios. Mesmo assim, algo nelas ecoa. A busca por entender o céu, o tempo, o poder, a morte, o divino. Hoje,
Você tem acesso a uma quantidade de informação que nenhuma outra geração teve. Pode ler traduções de textos antigos, ver imagens de galáxias, estudar física, psicologia, filosofia, espiritualidade, tudo a poucos cliques de distância. A pergunta é: você vai usar esse acesso só para acumular curiosidades? Ou para construir uma ponte entre o que eles buscavam lá atrás e o que você vive hoje? Essa ponte se constrói quando você pega o melhor dos dois mundos, a profundidade simbólica e a sensibilidade ao mistério das tradições antigas, a clareza, o senso crítico e o rigor da investigação moderna. Assim, você evita tanto o ceticismo cego quanto a crença ingênua. Caminha com os pés na terra, mas com o olhar aberto para o céu. O código que só você pode decifrar. No fim, existe um código que ninguém mais pode decifrar por você. O da sua própria história. As experiências que marcaram sua vida. As dores que você carrega. As paixões que nunca desapareceram. As perguntas que voltam, mesmo quando você tenta ignorá-las. Isso tudo são pistas, como números que se repetem em uma tábua antiga, como padrões no céu para um astrônomo antigo, como acordes recorrentes em uma música. Você pode tratá-las como ruído, ou pode enxergá-las como um chamado, um convite para entender quem você é, o que está fazendo aqui e qual é a contribuição única que só você pode oferecer. A verdadeira mudança de perspectiva, talvez o segredo de 6.000 anos, não seja um truque escondido em pedras, mas a percepção de que o universo tem mais ordem do que parece à primeira vista. A sua vida tem mais sentido do que você foi levado a acreditar. O tempo que você tem é mais precioso do que o sistema ao seu redor costuma admitir. A consciência, sua capacidade de perceber, escolher e agir, é a chave que conecta tudo isso. Mudar a perspectiva de vida, então, não é fugir do mundo, mas voltar para ele diferente, mais atento, mais presente, mais responsável, mais alinhado com aquilo que, no fundo, você sabe que é verdadeiro. Porque se existe uma Matrix, ela não é apenas algo que te prende. Ela também é o palco em que você pode escolher despertar, aprender, amar, criar e transformar. E talvez seja exatamente isso que as vozes antigas, os números recorrentes e os símbolos misteriosos vêm sussurrando, século após século. Você não está aqui só para passar pelo tempo. Você está aqui para despertar dentro dele.